E com muita alegria a gente recebe esse padre jovem que vem rezar conosco, Padre Marcelo do Sorriso Aberto, sua bênção. Deus abençoe, José. O senhor tá bem? Bom Graças dia. a Deus. Coisa boa, padre. Ô, padre, tá passando muito rápido o tempo, não tá? O senhor não tá ficando mais velho? Eu tô vendo muitas sextas-feiras aqui. Parece que foi agora há pouco, não Parece foi? que foi agora há pouco, José. Mas como é bom a gente saber que todos os dias Deus realiza esse milagre em nós da vida e a gente tem um novo dia para recomeçar, para fazer coisas diferentes, não é, padre? Pois é, acho que até no evangelho de hoje a gente vai ver um pouquinho disso, né, José? Que maravilha. Quero convidar então você de casa para participar conosco desse momento, junto com o Padre Marcelo Magalhães. Você prepara a sua Bíblia no Evangelho de São Lucas, capítulo 12, dos versículos 54 a 59, tá bom? Lucas 12, 54 a 59, como está aparecendo aí na sua tela. Pegue a sua Bíblia, dá tempo, porque antes da leitura orante, da mensagem que o Padre nos traz, a gente pede agora que o Espírito Santo nos ilumine. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Amém. E já com a luz do Espírito Santo que abre o nosso coração para que a palavra de Deus faça frutificar dentro de nós, a gente então lê a palavra junto com o Padre Marcelo Magalhães. Então, na sua Bíblia, Lucas 12, de 54 a 59. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. E dizia às multidões: quando vedes uma nuvem levantar-se no poente, logo dizeis: vem chuva. E assim acontece. E quando vedes soprar um vento do sul, dizeis: vai fazer calor, e tal acontece. Hipócritas, sabeis decifrar os aspectos da terra e do céu, e como então não sabeis discernir o tempo presente? Mas porque por vós mesmo não julgais o que é justo? Assim, quando vais com teu adversário à presença do magistrado, esforça-te para entrar em acordo com ele pelo caminho, para que não te arraste ao juiz, e o juiz te entregue ao carcereiro, e o carcereiro te ponha na prisão. Eu te digo, de lá não sairás, até pagares o último centavo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. E depois dessa leitura, Padre, um texto forte, não é? Um texto interessante que Jesus vai dar uma lição muito boa. O que a gente pode entender e compreender desse Evangelho de São Lucas do dia de hoje? José, eu acho uma das coisas muito importantes da observação dessa leitura. Nós já falamos sobre Lucas, né? Um tempo atrás, em como ele coloca os detalhes, enquanto ele coloca a singeleza dos encontros que Jesus tinha com as pessoas, né? São Lucas, ele detalha bastante, e aqui ele está falando de elementos naturais que as pessoas sabiam decifrar. Tem muita gente que consegue olhar para o tempo e falar, olha, vai chover. Tem gente que consegue ver se vai fazer calor, né? Olhando para os céus. Jesus chama essas pessoas de hipócritas, sabe por quê? É o que o Evangelho vai nos contar. Porque muitas das vezes a gente consegue ler todos os sinais, menos da pessoa que está ao nosso lado, menos da pessoa que nós muitas vezes deixamos de estender as nossas mãos, o nosso carinho, a nossa atenção, de dar o nosso respeito. Então Jesus está comparando em que a gente está colocando os nossos valores. É claro que em tudo nós devemos respeitar, mas Jesus está então nos questionando sobre isso, né? Você consegue lidar bem com dimensões de observação, mas o que você deve observar mesmo, né? O seu próximo, a outra pessoa, a gente acaba deixando para trás.
Por isso o Evangelho vai dizer, olha, se você tem algo com o teu semelhante, trata antes, né? Porque não pode deixar que isso vá para o fim da vida, né? Como algo a apresentar ao Senhor, né? Então é mais ou menos um pouquinho do que a leitura está fazendo hoje. Perfeito, Padre. Essa semana é muito interessante, né? O quanto Jesus tem puxado a nossa orelha na liturgia. A gente recorda na segunda-feira mesmo, falava que quem junta tesouros para si e guarda no celeiro é um insensato. E se morrer amanhã, que vai adiantar guardar tanto, né? Na quarta-feira ele falava assim, dessa questão de quem muito foi dado, muito será cobrado, não é? Ontem ele falava que ele veio trazer o fogo, não é? A divisão, porque as pessoas não entendem a palavra dele. E hoje o Padre Marcelo trazendo para a gente essa explicação de Jesus chamando a atenção quando a gente não sabe fazer a leitura dos acontecimentos e olhar para as pessoas. O Padre, parece que é uma semana que a gente está aprendendo muito, parece que é muito atual, né? O quanto a gente está se preocupado com ganância, com dinheiro, está se preocupando, só com o bem próprio, com o próprio umbigo, não olha para o outro. Como o Evangelho está atualizado, né? José, uma das coisas que nós temos refletido na faculdade ou até mesmo na pós-graduação que a gente está estudando é que nós estamos vivendo uma grande cegueira coletiva, né? Nós estamos com muitas pessoas cegas pelos próprios valores, porque a gente hoje acredita, mas não sabe em que acredita. A gente ama, mas não sabe quem ama, porque está tudo muito cego, muito coletivo isso. E isso tem gerado no nosso coração muitas incertezas, muitas inseguranças, né? As pessoas estão perdendo os valores essenciais da vida, né? Do seu cotidiano. E é atual, né? Nós vivemos completamente numa sociedade que caminha sem ter um sentido de caminhada, né? Fazem as coisas pelos impulsos, fazem as coisas sem pensar, fazem as coisas sem olhar sequer para o que está fazendo, né? Então, acho que nós estamos vivendo a cegueira coletiva, né? Que a gente está todo mundo junto, caminhando sem saber para onde, né? E os conflitos que as pessoas andam vivendo e fazendo, né? Os discursos de ódio que a gente acompanha pelas redes sociais, que a gente acompanha no dia a dia, né? O discurso de ódio tem matado, né? Os valores cristãos, humanos nossos, né? E tudo isso a gente deveria observar. Porque o final deste Evangelho ele vai dizer sobre isso, né? A diversidade não pode dividir a gente, ela deve acrescentar, né? Deve fazer a gente evoluir. E a gente tem deixado que as nossas adversidades matem a pessoa humana, né? Então acho Perfeito, que é uma problemática muito grande que a gente vive hoje. Perfeito. E como o senhor estava dizendo para nós, né? O Evangelho termina falando de reconciliação, não é? Como que é um exercício bom, Padre, para a gente conseguir se reconciliar com a pessoa que nos ofendeu ou que a gente ofendeu? Porque é uma atitude de coragem, de ousadia pedir perdão ou dar o perdão, não é? Mas às vezes a gente não consegue tomar essa atitude. Como fazer para a reconciliação acontecer? Acredito que em todo o processo de reconciliação, você tem que dar o tempo suficiente para que amadureça dentro de você todas as situações. Às vezes, no calor do momento, a gente toma algumas iniciativas ou toma algum posicionamento que não é a melhor coisa a se fazer. Como a gente vai se reconciliando com a vida? Primeiro é saber olhar os dois lados da situação. Tudo na vida tem muitos lados, né? Para não dizer só dois lados, tudo na vida tem muitos lados. É importante olhar sempre os dois lados, porque a gente costuma só olhar o nosso lado, olhar para dentro de si, e não permitir que o outro às vezes nem fale ou que o outro diga o porquê que ele fez isso ou aquilo, né? É importante olhar os dois lados da história. E aí você vai encontrar o caminho da reconciliação. É você se colocar no lugar do outro também, muitas vezes. Né? É você estar no lugar do outro e imaginar por que o outro fez isso ou aquilo comigo, né? E a diversidade muitas vezes é que fere aqueles valores que a gente traz na vida, né, José? Então, a gente tem que tentar entender as situações e os outros também. O Padre, o senhor estava dizendo muito interessante, né, sobre perceber os sinais, né? E os Jovens de Maria tem como esse grande padroeiro São Geraldo, e fala a tua vontade, não é? Que ele amava fazer a vontade de Deus. Como a gente compreende, então, esses sinais de Deus e como compreender a presença de Deus no outro, naquele que eu preciso conviver, que eu preciso perdoar, que eu preciso aceitar? Eu acho que as pessoas estão dando sinais a todo instante, né? Às vezes por uma palavra, às vezes por um olhar, por um gesto que a pessoa faz, ela está dando... O nosso corpo fala a todo instante. É nós que paramos de observar. Por exemplo, uma criança quando está triste, ou ela chora, ou ela fica emburrada, a criança expressa muito mais isso.
nós vamos amadurecendo, crescendo, ficando adulto, a gente esconde muitas vezes verdade. essas situações, né? Mas a gente está dando sinal daquilo que a gente está sentindo todo instante. Se você está bem, o seu semblante está bem, se você está mal, né? O padre às vezes chega com sono aqui, né? Chega em meia fase. As pessoas percebem, nossa, padre, você está cansado. Sim, a gente não pode perder isso, porque a gente está dando sinal todo instante. E Deus é o grande sinal em nós, né? Então, por que a gente está triste? Por que a gente está feliz, né? E quando a gente está com Deus ou quando a gente não está com Deus, você percebe a pessoa, né? Você fala, nossa, esse cara é de Deus. Por quê? Porque todos os gestos daquela pessoa foram em ação de uma semelhança com Deus, né? E quisera a nossa vida fosse sempre assim. E quisera a gente pudesse tirar as vendas dos nossos olhos. Eu falo da cegueira coletiva porque a gente deixou de ver as coisas essenciais da vida. Né? Tem muita coisa acontecendo, mas somos nós que estamos vedados a tudo isso, né? Parece que a gente colocou uma venda aqui e não enxerga mais nada a não ser a gente mesmo. Verdade. E tem gente que já nem a si está vendo mais. E como dói isso, né? É. Quando não enxerga nem a si mesmo. O Padre Marcelo também nos ajuda a meditar a palavra de Deus e vamos ver um trecho então que a gente destaca aqui na palavra. Você faça o mesmo. Esse é outro trecho. É importante você escolher aquilo que mais te chamou a atenção. Para a nossa produção, olha só o que eles acharam que foi mais interessante. Eles destacaram essa frase, não é? Que está no versículo 5. Jesus dizia às multidões: quando veres uma nuvem vinda do ocidente, logo dizeis que vem chuva. E assim acontece. É o destaque que o Padre Marcelo já dizia para nós, que a gente consegue ter muitas percepções, mas aquelas que é mais necessário para o nosso dia a dia, a gente não consegue perceber. Padre, gostaria de pedir que o Senhor transformasse toda essa meditação em oração para nós. Eu digo que a melhor oração que nós podemos fazer é praticar aquilo que a gente ouve da palavra de Deus, minha gente. De palavras o mundo está cheio, né? De palavras o mundo está já esparramando. A gente precisa praticar a palavra de Deus. Essa é a melhor oração que você pode apresentar ao coração de Deus. Pratique aquilo que você acredita, que você tem como valor, né? Esta é a oração que eu gostaria que nessa sexta-feira você fizesse a Deus. Pratique algo de bom hoje. Fale coisas boas. Fale menos mal da vida das pessoas e das situações. Coloque a palavra de Deus em prática. Se reconcilie com alguém. Devolva a alguém a alegria do seu perdão, né? Isso faz com que a vida tenha sentido em Deus, para Deus e faça o mundo ser melhor. Amém. Amém. Assim seja. Fé em Amém. obras, sempre. A gente agradece ao Padre Marcelo Magalhães por essa leitura orante, essa experiência da Palavra de Deus, mas antes dele ir embora tem um convite. Amanhã tem Missa da Juventude, Missa da Juventude, todo quarto sábado. Nós temos aqui no Santuário Nacional a Missa da Juventude. Você que vai vir de Romaria aqui em Aparecida, você que vai... É daqui da região, nos assiste, né? Tem um netinho, tem um sobrinho, traga ele para rezar com a gente amanhã às 20 horas no Santuário Nacional, Missa com a Juventude. Padre, Deus lhe pague. Alegria tê-lo sempre conosco, viu? Muito obrigado. Você vai vir na missa, José? Se Deus quiser, depois tem confraternização. Ai. Reunião. Obrigado, Padre. Deus lhe pague. Amém. Deus abençoe. Padre Marcelo Magalhães ajudando a gente a meditar a palavra de Deus e fazendo o convite para toda a juventude amanhã, a missa das 8 horas da noite, um horário que é uma delícia participar da celebração aqui no Santuário Nacional, viu?